Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, aqui nesse ambiente aconchegante, com muito requinte e bom gosto, bem ao seu estilo. E estamos recebendo hoje o presidente do Diretório Municipal do PSB em Santos, Fábio Lopes. Tudo bom, Fábio? Olá, Heraldo, tudo bem? Graças a Deus, um grande prazer estar novamente aqui no programa. Ok. Presente também aqui o nosso comentarista, o Jonathan Ornelas. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Heraldo, mais uma vez aí, né, trazendo conteúdo e conhecimento aqui para a nossa região. Fábio, é um período já pré-eleitoral, de muita efervescência. O PSB, né, vem se destacando no cenário nacional e regional também, em razão da presença de fortes, né, candidatos aí não só à Assembleia Legislativa, como também à Câmara Federal e o governo. E existe também uma movimentação toda em torno do partido. Como é que você analisa o cenário hoje, pré-eleitoral? Em termos nacionais, né, o PSB é um partido grande, um partido bem estruturado, que ocupa diversas cadeiras na Câmara, um partido com história, um partido que teve um projeto aí para o Brasil, com o Eduardo Campos, e infelizmente, até por um acidente ocorrido aqui na nossa cidade, esse projeto foi interrompido, né, por um evento trágico. Mas é um partido que pensa, sim, nacionalmente, pensa, sim, nível Brasil. E aqui em São Paulo, muito forte, né? Ele é um partido conduzido aí pelo governador Márcio França. E há muitos anos ele comanda o PSB, estrutura o projeto político do PSB. E isso tem trazido bons resultados. Em primeiro lugar, a eleição de deputados federais, a eleição permanente de deputados estaduais, a própria chegada do governador Márcio França ao cargo de governador do estado de São Paulo, disputou uma eleição que foi vencida pelo atual governador de uma maneira bem apertada, por uma diferença muito pequena de votos. Então o PSB é sempre um partido muito competitivo e trazendo aqui especificamente para o nosso cenário regional, nós temos hoje a deputada Rosana Vale, deputada federal pelo PSB aqui de Santos, e o deputado estadual Caio França. Exato. Ambos muito bem votados, ambos com muito trabalho prestado para a cidade de Santos e para a região. O Caio já reeleito, né, no segundo mandato, e a Rosana nesse primeiro mandato, mas tem sido um mandato bastante exitoso, tem trazido inúmeros recursos, não só para Santos, mas para a região, tem resolvido problemas aí históricos, tem resolvido problemas que aparecem de uma forma emergente, né, como foi o caso da Ponte dos Barreiros em São Vicente, né, que ficou bastante... acho que a população já espera esse retorno imediato do político. Muitas vezes é difícil, porque a gente vive num ambiente bastante burocrático, cercado de legislação, mas, de alguma maneira, o político hoje precisa se reinventar para poder dar essa celeridade. Nesse caso pontual que eu citei, acho que ela correspondeu bastante. O partido tem essa envergadura com os dois deputados e também reduzindo ainda mais para a questão da Câmara Municipal de Santos. O partido hoje tem o vereador mais experiente da Câmara, o vereador Benedito Furtado, e o vereador Marcos Libório. Isso. Então, ambos com uma votação também muito boa, expressiva e que prestam aí um grande serviço à nossa cidade. Você mencionou a figura do ex-governador, o Márcio França, foi prefeito aqui de São Vicente também, uma expressão nacional do partido, que hoje está sendo cotado novamente para o governo de São Paulo. Ocorre que o partido, o PSB, também estava sendo namorado pelo ex-governador, o Geraldo Alckmin, né? Mas com a criação, ou o processo de criação do União, né, do DEM com o PSL, sim, como é que fica essa situação? Como é que está esse namoro? Ele vem mesmo o partido? Sim, o governador Márcio França é candidatíssimo a governador do estado de São Paulo. Acho que ele demonstrou toda a sua capacidade no curto período de tempo que ficou ali à frente do governo do estado.
ele tem experiência política como prefeito, como um grande deputado federal, como vice-governador, como secretário de Estado. Então, sem dúvida alguma, é o nome hoje mais apropriado para conduzir o nosso Estado, para seguir aí, para que o governo do Estado de São Paulo realmente retome a altura daquilo que o Estado de São Paulo merece. Então, sem dúvida alguma, é um grande nome e é candidatíssimo sim. Agora, também é inegável, Heraldo, o alinhamento que existe com o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, Márcio foi vice-governador do Geraldo, no momento que ascendeu ali ao cargo de governador, ele continuou, não houve uma interrupção nos principais programas e projetos do governo do Dr. Geraldo Alckmin. Então existe sim uma conversa, existe uma parceria e ambos também colocam os interesses do Estado de São Paulo acima de seus interesses pessoais. Eu sei que muitas vezes parece ditado aí de político, mas especificamente nesse caso não é. Ambos estão dispostos a abrir mão daquilo que for importante para o Estado, para que efetivamente o Estado de São Paulo possa ter um projeto eficaz de governo para os próximos 4 anos. Perfeito. Jonathan. Eu acho interessante essa relação, né, que você colocou do Márcio França, que é uma pessoa que já conhece a nossa região, que já sabe dos problemas aqui também. Eu acho que hoje é até algo que a gente enfrenta muito, né? Não sei se temos hoje um suporte tão bom, né? Ou se vamos ter também, se será, né, essa questão política lá, putz, vamos alterar agora, será que vai melhorar? E eu queria ouvir de você que hoje está vivendo isso, que vive na política, né? Uma opinião talvez até pessoal sua, o que você acha que precisa hoje o governo interagir mais aqui com a nossa região para melhorar alguns problemas que vocês enxergam e estão trabalhando, até porque tem vereadores eleitos, né, dentro da Câmara Municipal, e as maiores dificuldades que hoje um partido enfrenta, né, com essa, como eu posso dizer assim, esses novos partidos querendo entrar a todo momento, né, porque tem uma lista, né, de partidos que ainda não foram aprovados e tudo mais, e cada hora é um volume maior de político. Como é que você enxerga tudo isso? Hoje, a população demanda por educação, por saúde e segurança pública. Qualquer pesquisa aí na nossa região vai trazer essas três áreas de gestão como aquelas que a população mais espera de um governante. Trazendo para aquilo que você me colocou sobre regionalizando essa visão política, e é importante para o telespectador, para aquele que nos acompanha, demonstrar um pouco daquilo que a gente está falando. Quando o Márcio foi governador do Estado de São Paulo, além de tratar, é óbvio, essas questões macro, essas questões que a população demanda, ele tratou alguns pontos específicos que a gente esperava que fossem enfrentados, tratando-se de alguém que conhece a região, como você colocou. Então, já no fim do mandato de governador, ele conseguiu ali, através de um alinhamento, autorizar as obras na entrada da cidade de Santos. Eu nasci em Santos. Há quantos e quantos anos a gente convivia com uma entrada da cidade deficitária? Nós tivemos aí, é claro que um conjunto de forças para que a obra pudesse efetivamente acontecer, então teve uma participação importante da Prefeitura de Santos, uma participação importante também de verbas federais, mas, ou seja, o problema foi enfrentado por um líder, um governador que conhecia aquilo que estava fazendo. Eu não tenho dúvida alguma em afirmar isso, que se o Márcio tivesse sido reeleito governador, nós já teríamos uma ligação entre Santos e Guarujá. Não sei te informar qual seria a ligação, se seria por túnel, se seria ponte, aonde seria essa ponte, mas certamente seria um problema que já teria sido enfrentado. E eu estou trazendo para as questões de Santos, mas certamente para toda a região. Ele conhece bem toda a região. Então, uma vitória, caso haja o Márcio dispute a eleição mesmo de governador, não tenho dúvida que será bastante benéfica. E até recentemente foi divulgada uma pesquisa de intenção de votos para governador na região e ele lidera essa pesquisa. Então isso também é reflexo, a população está enxergando que é alguém daqui que está comprometido com a região. Ô, Fábio, você mencionou a participação na política nacional da deputada
Rosana Vale, que tem algumas posições que realmente são muito bem aceitas pelo eleitorado. Você citou a questão da Ponte dos Barreiros, mas em contrapartida, algumas críticas também de um alinhamento muito próximo ao presidente Bolsonaro, que tem toda essa pecha de ser negacionista, essa coisa toda. Não que tenha um monitoramento, mas do ponto de vista do partido e em relação às posições da Rosana, como é que você analisa isso? Então, a Rosana, como deputada federal, né, ela tem uma interlocução com o Diretório Nacional do partido, e é óbvio que se tornaram públicas algumas decisões de voto dela, que eram decisões que o Diretório Nacional tinha recomendado um caminho contrário. Mas é importante, quando a gente vota, claro que eu sou partidário, eu defendo a instituição, o partido político, para que a gente possa ter uma aproximação da sociedade através dos filiados, através de discussões, através de reuniões. Então eu defendo, e só estando filiado em um partido político que é possível disputar uma eleição, ser eleito. Então a importância do partido, a gente parte aqui do princípio de que é fundamental a presença, a instituição, o partido. Mas, infelizmente, como o Jonathan colocou, a gente tem uma fila de partidos, uma série de partidos são criados com outras intenções, mas eu falei aqui um pouquinho da história do PSB, então o objetivo do partido sim é contribuir em todas as esferas de governo. Voltando para a questão da deputada, ela tem posições dela, que ela divergiu da posição encaminhada pelo Diretório Nacional, e ela fundamentou o porquê que estava votando daquele jeito. E em muitas dessas votações houve a coincidência de voto com aquilo que o governo federal tinha encaminhado. Hoje o PSB é um partido que não apoia o atual governo, não apoia o presidente da República, mas aquilo que foi de interesse do país, que ela entendeu que foi de interesse do Brasil, ela justificou e falou, neste caso eu vou votar desta forma, e essa forma acabou coincidindo com aquilo que o governo pensa. Mas você falou a respeito das questões do presidente da República, né, sobre negacionismo e tantas outras polêmicas que ele acaba se envolvendo, e a gente, especificamente em relação às polêmicas, não teve esse envolvimento da Rosana com isso. Ou seja, ela teve os posicionamentos de voto dela na Câmara Federal, que acabaram, em alguns casos, coincidindo com os do governo, mas em nenhum momento ela entrou nessa discussão ideológica, nessas questões polêmicas aí que o presidente da República e os deputados que estão ali diretamente ligados a ele acabam se envolvendo. Tá certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Fábio Lopes. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Bom, já de retorno aqui com Conexão Metropolitana, conversando hoje com o Fábio Lopes, que é presidente do Diretório Municipal de Santos do PSB. Ô Fábio, como é que está a movimentação do partido, o trabalho de vocês, no sentido de preparar, né, o partido, não só em Santos, eu acho que, do ponto de vista regional aqui, para enfrentar já as próximas eleições, que serão marcantes. E vocês estão trabalhando com a vinda de novas lideranças, jovens, enfim. Sim, nós assumimos, a nova direção do partido assumiu no dia 9 de maio desse ano, e a nossa missão nesse momento é reestruturar o partido, preparando para a eleição do diretório, que vai acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem, preparar essa eleição e, sem dúvida alguma, depois preparar o partido para as eleições do ano que vem, focado na questão de ter no partido novos quadros, em especial atrair o jovem, né? Muitas vezes não só para ser candidato é uma consequência, muitas vezes para militar, para discutir, para compartilhar ideias. Então é fundamental atrair o jovem para discutir política, ou mesmo aquelas pessoas que não têm familiaridade com política, mas querem conhecer um pouco mais, querem saber como funciona. Então é uma oportunidade, sim, o PSB está aberto para receber as pessoas, e nós teremos aqui, sem dúvida alguma, em Santos e na região, um partido muito forte,
muito competitivo para as eleições do ano que vem. Como eu falei, nós temos uma deputada federal eleita pela cidade de Santos, temos um deputado estadual reeleito pela região, é o coordenador regional, o Caio, é o coordenador regional do PSB na Baixada Santista. Então, certamente a gente tem um partido forte, competitivo, onde as pessoas vão poder ter essa interface com parlamentares, com pessoas experientes, que há muito tempo aí estão desenvolvendo um trabalho político, partidário, em prol da população. Uma das características do PSB é exatamente a seriedade, né? O PSB ele funciona como uma espécie de pêndulo no cenário político nacional. Como é que vocês trabalham para manter isso, né? Para manter essa respeitabilidade que o partido tem e avançar? Eu entendo que coerência, né? O PSB tem coerência. O PSB, quando apoiou governos, ele não se esquivou de assumir esse posicionamento. Nunca foi aquele partido em cima do muro. Então, se o partido faz parte da base de apoio àquele governo, ou se o partido governa, o partido nunca se esquivou de ter essa posição. Hoje é muito banalizado aquele partido que costumeiramente está em cima do muro. Então, se o governo é de A ou de B, eu sempre vou fazer parte do governo. E a população cansou disso. O reflexo da última eleição presidencial deu recado, ou seja, a gente quer que as pessoas tomem posição. E o PSB é um partido de posição. O governador Márcio França sempre fala, aqui tem palavra. Ou seja, não há dificuldade em dizer qual é o nosso posicionamento. Então, eu acho que isso traz muita credibilidade para o partido. E o partido, como eu mencionei anteriormente sobre o caso do ex-governador, ex-ministro Eduardo Campos, o PSB naquele momento entendeu que o Brasil precisava enxergou que o Brasil precisava de uma terceira via, de uma outra opção, que é o que a gente está verificando nesse momento no país. O Brasil precisa, sim, de uma visão maior, que não seja essa visão polarizada. A gente precisa, sim, avançar nessa discussão e o PSB não se esquiva dessa discussão. Exatamente nesse cenário vamos dizer assim, hoje está muito polarizado, né? Entre Lula e o atual presidente Bolsonaro. Quer dizer, tem que se apresentar à população, aos eleitores, outras formas, né? Outras posições. E como é que o PSB age nesse? Então, hoje o partido discute internamente todas essas questões de apoio. Porque, por exemplo, nós comentamos no primeiro bloco a questão do ex-governador Alckmin, que estaria cotado até mesmo para a presidência da República. Sim, sim. O PSB teria outros nomes também? Estaria propenso a isso? Então, o PSB discute internamente, como falei, a questão de candidatura, a questão de apoio. É claro que tem divergência, hoje é muito comum as pessoas acharem que não, o partido se posicionou. Não, existe discussão e a discussão é sadia, a gente constrói a democracia discutindo, a gente constrói divergindo e em outros momentos a gente vai ter o mesmo entendimento. Então, hoje o PSB tem conversado com inúmeras lideranças estaduais e nacionais para depois, no ano que vem, no momento apropriado, a eleição presidencial, você precisa ter, em primeiro lugar, uma responsabilidade com o país, né? Com aquilo que você pensa, aquilo que você quer para o Brasil nos próximos 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, e é inegável, tem que se discutir as questões de como vão disputar essa eleição, qual será a estrutura para disputar a eleição, as questões estratégicas de uma campanha. E, estrategicamente, a gente não deve ficar hoje antecipando, um ano antes, exaurindo esse assunto. Então, acho que são importantes as discussões. O Brasil tem que estar em primeiro lugar, as discussões nacionais em primeiro lugar, a responsabilidade com o país em primeiro lugar. E o PSB tem feito isso. O presidente nacional, o Carlos Siqueira, tem recebido lideranças, tem conversado com pessoas para a gente poder, no momento oportuno, tomar a decisão que for mais importante para o nosso país. Mas o que se discute hoje no seio do PSB? Seria um alinhamento ao Lula ou um alinhamento ao atual governo? Ou se pensar exatamente na chamada terceira via? Hoje eu te diria que, como em todo local no Brasil, a gente vai ter a opinião de diversas opiniões. É claro que o PSB é o partido socialista brasileiro, né? O partido tem uma militância muito forte, a esquerda é muito ligado com sindicatos, essa é a história do PSB. Então, mas existe essa oportunidade de se discutir. Em nenhum momento se esquivou de ter discussões, sejam essas discussões nacionais
e também as discussões regionalizadas. A gente tem também questões que precisam ser tratadas nos próprios estados, e isso vem sendo muito bem conduzido. Aqui, especialmente, trazendo para o nosso estado, para o estado de São Paulo, como mencionei, o governador Márcio França tem, com muita habilidade, posicionado o partido, conduzido as discussões relativas ao partido no estado, tem essa disposição de disputar novamente o cargo, mas tem sim esse alinhamento com o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, as posições são claras, a gente tem um cenário bem mais maduro aqui no estado de São Paulo em relação àquilo que vai acontecer aí nos próximos meses. Tá certo. Jonathan. Voltando ao assunto, né, que a gente estava comentando aqui sobre entender a política, né, e para você fazer parte de um partido político ou também ajudar, né, ao desenvolvimento do nosso país, da nossa região, que seja, né, da cidade e tudo mais, é importante entender um pouco de política. E não necessariamente a gente precisa ser político, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa interação, né, as pessoas envolvidas, que todo mundo tem a sua importância. E às vezes o militante, como você falou, ele é muito mais forte do que o próprio candidato, né? E ele acaba fazendo a eleição. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, até para o pessoal que está assistindo a gente, né, conseguir entender e às vezes fica com medo de se aproximar, acha que tudo é corrupção, né, tudo é uma mentira, e não é assim que acontece, que tem o lado bom também, e não necessariamente a pessoa precisa estar ali totalmente exposta, né, como um candidato político. Exatamente. Nós temos aí duas barreiras que precisam ser vencidas. E a primeira delas é a comunicação. Existe hoje esse ranço com a instituição partido político e também fazendo uma meia-culpa. Os partidos são muito responsáveis por isso. Por isso, as posições, muitas vezes partidárias, que não são claras, elas são conforme as conveniências. A ausência de discussões internas e democráticas dentro do próprio partido. Então, causa essa imagem do partido político em relação à sociedade, e a sociedade, obviamente, se afasta. Ô Fábio, você foi secretário de Cultura de São Vicente no governo anterior do Gouveia, né? Do Pedro Gouveia. E teve outras experiências também na área do executivo. Fala um pouquinho sobre isso da tua carreira política. Eu comecei eu sou advogado, né? Pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Eu iniciei a minha carreira política e não tenho vergonha de falar, eu acho que é preciso você se posicionar e assumir aquilo. Hoje os políticos, muitos deles falam, não, porque eu sou gestor, utilizam outros nomes, e eu vou mesmo para... É o que eu falei, o que o eleitor precisa hoje é de posição, a gente tem que ter posição. Transparência, né? Exatamente. Então, em 2005, eu fui convidado pelo então secretário de Estado do Trabalho, o professor Chico Prado, que faleceu recentemente aqui na nossa cidade, foi reitor na Unisantos. Eu tive a oportunidade de ser assessor do gabinete dele. Depois ele deixou a secretaria e eu continuei e assumi o cargo aqui de diretor regional da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Permaneci nesse cargo até 2007. Depois dediquei à advocacia, fiquei 4 anos advogando. Voltei fui convidado pelo então secretário Davi Zaia para retornar para a Secretaria do Trabalho. Fiquei mais 2 anos na Secretaria do Trabalho. Em seguida, quando da vitória aqui do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, eu fui convidado para participar como chefe do governo, como chefe de departamento de cidadania, na Secretaria de Defesa da Cidadania. E em seguida recebi um convite para ser secretário municipal de esportes em São Sebastião, aqui no litoral norte. Eu não deixei de morar em Santos, onde eu nasci, mas eu ia às segundas-feiras, retornava para cá às sextas-feiras. E muitas vezes permaneci finais de semana lá, porque a Secretaria de Esportes demanda, né, na questão de eventos. Fui secretário municipal de esportes lá e depois, nos últimos 2 anos da prefeitura, do mandato lá do prefeito, eu fui secretário municipal de governo. Em seguida, assumi o cargo em janeiro de 2017, de secretário municipal de cultura, com o prefeito Pedro Gouveia. Fizemos um trabalho lá de 4 anos na cidade de São Vicente, a Célula Mater. Resgatamos aí inúmeros eventos, dentre eles a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, um evento belíssimo que acontece desde 1982, que conta a história da fundação da primeira vila do Brasil e que tem uma relação não só com a cidade de São Vicente, mas com toda a região. Mas agora, em 2021, a gente assumiu aí esse desafio de
assumir o PSB de Santos, eu estou bastante animado para poder trabalhar bastante aí pelo partido e principalmente pela nossa cidade. A gente está chegando no final do programa do Conexão Metropolitana, Fábio, e queríamos agradecer a tua participação e que você deixasse aí o lembrete novamente da eleição do diretório, né? Quando é que vai ser mesmo? Sim, em primeiro lugar, uma grande satisfação poder retornar aqui ao programa, né? Poder revê-los. A decisão do período de eleição, ela compete ao Diretório Nacional. Hoje está em vigor uma decisão de que as convenções municipais os congressos municipais deverão ocorrer entre o final do ano de 2021 e o início do ano de 2022. Até para que não coincida ali com o período já de conexões e depois de convenções partidárias visando a eleição. Então, a gente vai passar por esse período aí de congresso, que é importante para reforçar esse compromisso democrático do PSB. Historicamente, o presidente do Diretório Municipal do PSB é eleito, tem um mandato de 3 anos. O PSB não tem canetada no PSB. Na verdade, essa provisória foi nomeada porque se extinguiu o mandato do diretório anterior e o nosso objetivo é de preparar essa próxima eleição que vai vir. Então, esse é o nosso compromisso e eu reforço aqui a audiência do programa para convidar você que tem interesse de participar politicamente, de militar, de conhecer um pouco mais, venha fazer parte aí do PSB, nos procure. Nós, como falei, nós temos aí, eu estou à disposição na qualidade de presidente, nós temos 2 vereadores na Câmara Municipal, o Furtado e o Libório, nós temos 2 deputados muito atuantes na região, a deputada Rosana Vale e o deputado Caio França. Então são pessoas de fácil acesso para que você possa aí participar do partido e ajudar não só no pensar partidário, mas sim num projeto maior que é a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil. Ok. Jonathan, estamos encerrando então. É isso, muito obrigado pela sua presença e eu acho que é um assunto muito bom para a gente falar, né? E eu também vou fazer uma visita que eu quero estar mais dentro dessa área de política, tá? E aconselho isso a todos os jovens, todo mundo que ainda não tem conhecimento, todo mundo que pensa, que acha, né? Porque hoje a gente não deve achar nada, porque a gente está brincando com os próximos 4 anos da nossa vida, tá? Então, Heraldo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia.